Ó, estão vendo esse capacitor aqui, ó? Eu vou medir aqui dos dois lados, ó. Vocês vão perceber, eu tô aqui no negativo da linha, vem aqui, ó, do lado de cá, ó. Ele bipa do outro lado, ele bipa também. Então o capacitor bipou dos dois lados, ó. Se você já se deparou com uma placa eletrônica inverter que parou de funcionar e não sabia por onde começar a análise, este vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar 4 passos fundamentais para iniciar o diagnóstico de forma prática e assertiva. Vamos junto desde a primeira inspeção visual até os testes iniciais que podem revelar a causa do defeito. Então, separe suas ferramentas, abra bem os olhos e vamos juntos entender o que essa placa está tentando nos dizer. Bom, essa daqui, pessoal, é uma placa de um ar-condicionado Samsung de 18.000 BTUs, quente-frio. Ela tem uma particularidade que é a fonte chaveada do tipo Buck. O que é a fonte chaveada do tipo Buck? Perceba que aqui está a região da fonte chaveada, ó, e você não está vendo o transformador chope. Deixa eu pegar uma outra placa aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. Bom, olha só essa placa. Aqui está uma fonte chaveada do tipo flyback e esse é o transformador chope. Perceba que ele tem o CI Power, né, o CI chaveador normalmente, mas tem o transformador chope. Nesse caso aqui, dessa placa em específico da Samsung, o transformador chope está sendo substituído por essas duas bobinas aqui, ó. Tá? Tem o CI Power normalmente, o CI chaveador, nesse caso aqui é o LNK. Nesse caso aqui, ó, que é uma placa da Samsung, da LG, nesse caso daqui é o TNY, tá? Esse chaveador que fica aqui, ó. Aqui é o LNK. Beleza? Segundo passo, quando você pega a placa na bancada, além de já ter conversado com o seu cliente, é fazer uma inspeção visual, né, para ver se tem capacitores estufados, para ver se tem sinal de chamuscado. Muitas das vezes é costume de que, por exemplo, ó, tá vendo o que eu quero dizer? Ó? A inspeção visual aqui, ó. Então eu peguei uma placa dessa daqui. Aparentemente o restante do corpo da placa está perfeito. E tem esse chamuscado aqui, ó, tá vendo? Um sinal que houve um curto-circuito. Basicamente 99% do defeito vai estar nessa região aqui. Ou começou aqui, nesse caso começou aqui, tá? E não parou aqui, a gente vai desenrolar isso daqui ao longo do vídeo, beleza? Mas a inspeção visual é fundamental para você entender isso. Às vezes é comum a gente pegar placa que tem inseto, né? Uma lagartixa, né? Que acabou fechando curto. Então a inspeção visual é tudo. Depois disso, é importante que você verifique se o fusível está aberto. Tá? Se o fusível está aberto, também já é um indício que alguns componentes de potência estão em curto. Pode ser varistor, pode ser ponte de diodo, pode ser o IPM, né? Um desses capacitores difícil, mas pode ser também. Ou o próprio CI chaveador, né? O TNY, o LNK, o top 235, 235. O fusível abriu, muito provavelmente varistor entrou em curto. Geralmente quando o varistor ele entra em curto, ele abre o fusível, que é para proteger. O varistor, ele só entra em curto, na maioria absoluta das vezes, por pico de tensão, né? Passou de uma certa... Se a tensão da rua, né, da concessionária, passar de um determinado nível, daí ele conduz por terra, fecha o curto, né, que muitas das vezes ele fica entre uma fase e o terra, ou entre fase e fase, então ele fecha o curto para poder abrir o circuito, né, para poder proteger o restante do equipamento. Aí as pessoas também de tomar um choque de alta tensão, né, de alta voltagem. Então, verificar se o fusível não está aberto. Nesse caso aqui não estava aberto, mas aí eu só medi ele mesmo para seguir, como se diz, o protocolo, né? Porque quando eu vi esse chamuscado aqui, e logo aqui, ó, na região do secundário da fonte chaveada, então já entendi, pela própria estrutura da placa, da fonte chaveada, eu já entendi o que aconteceu aqui e até já previ o que o pior tinha acontecido. Daí eu peguei o multímetro, verifiquei que esse regulador aqui estava em curto, que na verdade foi ele que estourou, né? Ele estava em curto, o outro tá bom. Retirei esse capacitor, o curto permaneceu, tá? E aqui em volta do microcontrolador também encontrei esse curto aqui, ó. Tá medindo aqui com o multímetro para vocês escutarem o bip aí. Aí o que eu fiz? Quando eu identifiquei um curto em cima do componente, eu retirei o componente e o curto permaneceu. Eu falei, então tem mais um outro componente nessa mesma linha atendida por esse regulador em curto. Tirei esse capacitor, permaneceu curto. Tá? E percebi, ó, que esse curto está aqui também. Ó.
uma dica matadora para vocês identificar, para ter a certeza que é um curto realmente. Ó, estão vendo esse capacitor bem aqui, ó? Ó. Esse daqui, ó. Eu vou medir aqui dos dois lados, ó. Vocês vão perceber. Ó, tô aqui no negativo da linha, ó. Ó, tô aqui no negativo da linha. Vem aqui, ó, do lado de cá, ó. Ele bipa do outro lado, ele bipa também. Então o capacitor bipou dos dois lados, ó. Tem um curto eminente aí. Agora, qual que é a técnica que a gente costuma usar para saber? Porque assim, esse regulador, como eu bem falei, ele atende sensores e ele atende toda essa região aqui, ó. Tem um LN2003 aqui, então ele atende toda essa região aqui da placa, tá? Inclusive o microcontrolador. Qualquer componente que porventura esteja em curto nessa linha que ele atende, em qualquer ponto vai mostrar curto-circuito, então não tem como você saber. Dentre alguns equipamentos que é importante ter na bancada, um deles que eu recomendo é a câmera térmica, tá? Que a câmera térmica, e é baratinha essa daqui, eu paguei 220 no AliExpress, tá? Ajuda demais, não é uma câmera top de linha, mas eu vou te falar, ela quebra um galhão, tá? Deixa ela ligar aqui, tá, ó, perceba que tá tudo em azul, ó, aqui na região, ó, azul, verde. Então, olha só, quando você coloca ela assim, a imagem fica assim meio bagunçada, né? Esverdeada, uns pontos vermelhos. Mas quando tem um ponto específico que está aquecendo, você vai ver nitidamente que ela vai manter um destaque. E aqui, ó, ela vai mostrar qual que é a temperatura, tá? Que está tendo naquele local, naquele componente em específico, tá? Vou estar aplicando uma atenção aqui para a gente verificar. Olha só, ajustei a minha fonte de bancada para 1,5 volt e 1 ampere e vou estar aplicando essa tensão nessa linha que tem componente em curto para a gente ver qual que é o comportamento, qual que vai ser o componente que está aquecendo. Então vamos lá. Ó, negativo, positivo. E olha só. Viu só? Lembra que antes estava tudo bagunçado? Agora, ó, só tem um pontinho ali em vermelho, ó, e não demorou muito. E olha só a temperatura subindo aí, ó. Aqui no canto inferior esquerdo, ó, 30 graus, ó, 31. Tá vendo? Viu só? Esse componente aqui, infelizmente, pessoal, é o microcontrolador. A maioria dessas placas que acontece surto, e ela estoura esse regulador, eu meio que já sabia, né? É quase certo ela detonar o microcontrolador. E esse que foi um dos casos, tá? Agora é ligar para o fornecedor, ver se ele tem esse microcontrolador gravado e fazer a substituição dele e verificar se é só esse o problema, tá? Ela tá sem o IPM eu tirei. Beleza? Se essas dicas de hoje já te ajudaram, imagine o que você pode aprender em um treinamento completo. Eu preparei um curso 100% online sobre o conserto de placas de ar-condicionado inverter, pensando tanto para quem está começando do zero, quanto para profissionais de outras áreas que querem expandir seus conhecimentos. São 80 horas de conteúdo passo a passo, 3 anos de acesso para você estudar no seu ritmo, 7 dias de garantia para testar sem risco e suporte direto comigo, para tirar dúvidas e receber orientações personalizadas. O link para adquirir esse treinamento e testar 80 videoaulas por 7 dias eu vou deixar aqui no primeiro comentário em destaque e também na descrição desse vídeo.